Hernaldo Pinto Medeiros nasceu na favela do Adeus em 23 de abril de 1968. Ele tinha 12 anos quando começou a praticar pequenos delitos, influenciado pelo contato com alguns criminosos na comunidade. Segundo relatos, o pai de Uê guardava armas para traficantes em casa. Aos 17 anos, o jovem foi detido pela primeira vez, por assaltar um ônibus. Aos 18, foi preso novamente, por receptação de arma militar. Em pouco tempo, Uê se tornou chefe do tráfico no morro onde nasceu, apadrinhado por José Carlos dos Reis Ensina. O Escadinha, na época um dos principais líderes do Comando Vermelho. O elo com o bandido mais velho não apenas facilitou a ascensão de Uê na facção como também, mais tarde, salvou o traficante depois que ele organizou o assassinato de um outro figurão de seu próprio bando. Orlando da Conceição era conhecido como Orlando Jogador por causa dos tempos como atleta do Olaria, clube de futebol da zona norte do Rio. Após deixar os gramados, tornou-se um dos maiores traficantes da cidade. Comandava a venda de drogas no complexo do Alemão. Em teoria, Jogador e Uê eram aliados, ambos líderes do CV. Mas Uê queria controlar as rotas de remessas de armas e drogas e enxergava em Jogador um rival. No dia 14 de junho de 1994, ele colocou em prática um plano traiçoeiro. O bandido fingiu ter sido minerado, ou seja, simulou que tinha sido sequestrado por policiais que o estariam extorquindo. Daí, enviou comparsas para pedir a ajuda de Jogador. Segundo as investigações da época, Jogador reuniu a tropa e colocou $300 mil numa mala, dinheiro que serviria para libertar o aliado. Quando menos esperavam, porém, a gangue de Uê sacou as armas. O então chefe do tráfico no Alemão e 11 de seus comparsas foram mortos sem ter tempo de reagir. O massacre foi noticiado pela imprensa, que destacou a execução do maior traficante do Rio, traído por um membro de sua facção. Na época, Uê disse que matou o Jogador porque ele tinha dado o tiro que deixou seu irmão uma cadeira de rodas. Na verdade, era tudo disputa pelo controle das rotas do tráfico, explica o detetive Guimarães, hoje lotado na Operação Barreira Fiscal. O assassinato de Orlando deu início a uma série de conflitos entre traficantes nas favelas e nos presídios. O Comando Vermelho foi rachado. De um lado, estavam aqueles que queriam a pena de morte para Uê. Do outro, os aliados do traficante. Muitos óbitos nos meses e anos seguintes foram atribuídos a essa guerra. No dia 30 de agosto de 1994, Uê convidou repórteres de 3 jornais, entre eles o Globo, para uma entrevista coletiva, no Morro do Juramento. Armado com fuzis e pistolas, sentado num sofá com a cabeça coberta para não ser identificado, ele disse que não era responsável pela guerra que começou após a morte de Jogador. Os passageiros do voo 375 da Varig, que decolou de Fortaleza com destino ao Rio naquela terça-feira, viravam a cabeça para a parte de trás do avião com pontos de interrogação na testa. Quem era o rapaz de 20 e tantos anos de idade na última fileira, algemado e cercado por 12 policiais armados? A resposta, porém, já ganhava destaque no noticiário das emissoras de TVs de todo o país. O preso era Hernaldo Pinto de Medeiros, o Uê, bandido mais procurado da capital fluminense numa época em que as milícias ainda não avançavam sobre as favelas, levando novas formas de tirania e disputando o controle de comunidades. Um grupo de 30 agentes havia passado 12 meses em seu encalço. A captura, no dia 5 de março de 1996, há 25 anos, num hotel 4 estrelas com vista para o Mar do Nordeste, foi motivo de celebração na polícia e alterou o cenário do crime no Rio. Depois de preso, Uê teve frustrados os planos de criar as conexões que buscava com o crime organizado na Colômbia. Ele pretendia trazer remessas de cocaína a preços baixos e com mais qualidade. Por outro lado, continuou exercendo grande influência no tráfico do Rio de dentro da prisão. Foi no complexo penitenciário de Bangu, na Zona Oeste, que ele fundou sua própria facção. Com Uê e Marcinho na cadeia, em 1996, o conflito entre eles tomou conta do presídio de Bangu. Os aliados de Uê, ameaçados, começaram a pedir transferência para uma determinada galeria do presídio, dizendo que eram amigos dos amigos de lá. Os amigos de lá eram Uê e seu parceiro Celso Luiz Rodrigues, o Celcinho da Vila Vintém. Estava sendo batizada, então, a facção Amigos dos Amigos, ADA. Uê continuou enriquecendo.
Estima-se que seus negócios movimentavam cerca de 20 milhões de reais por ano, há 2 décadas atrás. Sua mulher e filhos moravam numa casa de luxo no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste. Ele tinha ainda um sítio de 5.000 metros quadrados em Pedra de Guaratiba, na mesma região, com piscina, parquinho e campo de futebol. Em abril de 2001, a polícia prendeu Fernandinho Beiramar, o contrabandista de armas e drogas que tinha se tornado chefe do Comando Vermelho e estava na Colômbia tentando fazer as conexões que o E fora impedido de firmar. Assim como Vepe, Beiramar era um arquirrival de Ui. Ele foi levado para o complexo de Bangu, que virou uma panela de pressão com a presença de tantos inimigos perigosos. No dia 11 de setembro de 2002, enquanto o mundo todo temia um novo atentado da Al-Qaeda, um ano após os ataques ao World Trade Center, a panela de pressão na zona oeste do Rio explodiu. Segundo escutas da Polícia Civil, o E tinha um plano para matar o rival no presídio, mas o traficante nascido em Duque de Caxias agiu antes. Beiramar comandou uma rebelião que tomou o presídio de segurança máxima de Bangu. Com o controle das galerias, fazendo diversos reféns, ele e seus comparsas ficaram livres para eliminar quem quisessem. 5 rivais do terceiro comando e da ADA foram assassinados. Entre eles, estava Ui. O corpo do traficante que provocara uma guerra em sua própria facção foi encontrado carbonizado dentro de sua cela.